Olá! A aula de hoje é sobre las preposiciones. Olá, olá. Mais um pedido de pessoa inscrita atendido. A pessoa pediu um vídeo sobre preposições e aqui está. Já adianto que escolhi as preposições mais usadas para trazer para vocês e que eu não vou ficar falando detalhadamente a explicação de cada preposição. E sim, vou trazer a preposição, a tradução e exemplos para que você desenvolva uma comunicação em espanhol. Mas na descrição do vídeo deixarei algumas informações mais detalhadas para você que gosta mais de gramática. Bem? Então começamos. A preposição a se traduz em português para a. Mas não é o a de artigo, não é o a de a menina. Não, esse a é preposição. O a em português que seria assim, eu vou à Argentina, certo? Esse a de preposição. O a do espanhol pode se transformar em alá ou al. Assim como o a do português pode ganhar uma crase, né, quando significa o alá, o a do português ganha uma crase, ou então o a do português vira ao, e em espanhol al. Bien? Essa preposição, um exemplo para que você entenda. Eu vou a Espanha. O vou a Espanha. Esse a é preposição. Assim como ante, que sua tradução é diante. E uma frase de exemplo. Confessou seus crímenes ante todos. Então, confessou seus crimes diante de todos. Bajo, que significa sob. Frase de exemplo. Estamos bajo el mando de un dictador. Estamos bajo el mando de un dictador. Estamos sob o comando de um ditador, por exemplo. Então, bajo significa sob. Con, em espanhol, significa com do português. Uma frase de exemplo. Fuimos al cine con Juan. Fomos ao cinema com João. E a próxima preposição, contra. Contra é contra no português também. Frase de exemplo. Luchó contra uma pessoa muito forte. Lutou contra uma pessoa muito forte. E seguimos com as preposições. A preposição de, que também é de do português. E assim como o de do português, pode virar do e da. Do e da em espanhol é del e de lá. Mas a preposição é de, que daí sofre essas alterações. Vejamos o exemplo. Eu sou de Curitiba. Eu sou de Curitiba. De é uma preposição também. Seguimos. Desde. Desde. Eva caminhou desde sua casa hasta el banco. Desde é desde em português também. A Eva caminhou desde a sua casa até o banco. Desde é a mesma palavra em português. En significa em do português. Ellos viven en Uruguai. Ellos viven en Uruguai. Então, em preposição, só que em espanhol é com N. E já sigo com entre. Entre é entre no português também. E a frase de exemplo, não existe problema entre nós outros. Não existe problema entre nós. Não há problema entre nós outros. Outra preposição e seguimos com hacia e hasta. Hacia significa em direção e hasta significa até. Então, por exemplo, salí del norte del Brasil hacia el sur e cheguei hasta Paraná. Então, eu saí do norte do Brasil, fui em direção ao sul e cheguei até o Paraná. Hacia, em direção de, e hasta, até. E geralmente a gente usa assim, eu vou desde mi ciudad hasta Espanha. Desde se usa com hasta, e se eu uso o de, eu vou de mi ciudad a Espanha. E se eu uso de, eu uso o a. Desde, hasta, de, a. E diferenciando o hacia do hasta, hacia, volto a falar, em direção de e hasta até, ou seja, seu ponto final. Uma preposição bem comum que é para. Para também se traduz como para no português. E uma frase bem simples. Vas para casa? Você vai para casa? Então, ou para a casa, é para sinônimo em português. A próxima, por, que também se traduz como por no português. Hablamos por teléfono. Falamos por telefone. Por é igual em português. E a próxima,
según. Según, que significa segundo ou de acordo com. Según el experto em saúde, é importante comer verduras. Segundo o especialista em saúde, é importante comer verduras. Según, segundo, de acordo com. Sin significa sem. Salimos de casa sem os documentos. Saímos de casa sem os documentos. Sin é preposição, assim como sobre. Sobre é o sobre do português também. Hablamos sobre viajes. Falamos sobre viagens. Então, mais uma preposição e para concluir esse vídeo, tras. Tras significa depois de. Então veja a frase de exemplo. Tras muita discussão, chegamos a um acordo. Depois de muita discussão, chegamos a um acordo. Então, tras, depois de. E com isso, concluo o vídeo das preposições. As principais preposições que eu achei importante trazer para vocês. Se você ainda tem alguma dúvida, escreva nos comentários. Também deixe um me gusta para me ajudar. Se inscreva no canal, ativando o sininho para receber as notificações. Siga o Instagram do canal. Sigam se cuidando nessa quarentena. E até a próxima aula. Muitas gracias!